Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno, comigo, Juliana Bueno. Vamos iniciar com os nossos queridos patrocinadores, que são eles Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Três Vias Corretoras de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Peço para você dar um likezinho, se inscrever em nosso canal e mandar para bastante pessoas. Hoje é uma edição muito legal, bem diferente, uma pessoa que eu jamais imaginava estar conversando, com uma experiência assim, ó, uma bagagem. Ele vai falar a idade dele, mas a bagagem dele é o dobro, triplo de experiência, que não é para qualquer um. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado. Boa noite a todos. E não sei a hora que a pessoa vai assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né? Com você, conversando, fazendo esse bate-papo e poder passar um pouco da experiência, um pouco da vivência de um atleta guia e Ele da vai vida. contar, né? Mas assim, acho que a gente não vai vivenciar essa experiência. A gente vai tentar imaginar. Que deve ser uma baita de uma experiência. Conta pra gente quem é o Bira. Então, o Bira, né, é um nome, é um apelido, né, que veio da cidade de onde eu nasci, o Birajara. Meu nome é Carlos Antônio dos Santos, mais conhecido como Bira aqui em Limeira e região. Nada a ver. Nada a ver, né? Às vezes o nego se confunde aí Bira com Carlos e não sabe quem é a pessoa, né? Mas o Bira é um atleta, né? Um atleta e atleta guia que trabalhei muitos anos. Agora estou um pouco afastado de atleta guia, não estou fazendo todos os dias, mas com uma experiência aí desde 2008 como atleta guia. São, né, 15 anos aí, são mais de 15 medalhas entre paralímpicas e de mundiais, né? Fora as outras medalhas que eu consegui como atleta convencional. E hoje o Bira tem uma academia, né? A Bira Run, assessoria esportiva. Tem um grupo de corrida também. Então o Bira tá sempre ali fazendo alguma coisa, não para, o Bira não para. Fica a dica aí, hein? Vai correr com o Bira, hein? Você tá É isso pensando aí. que não tem o que fazer, fica... Segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira eu começo. Ou ano que vem, né? O ano que vem. Fica a dica aí, vai correr com o Bira. Exatamente. E como que você começou nesse ramo, Bira, nessa parte aí de ajudar mesmo o atleta? Então, eu morava em Marília, né? E na época eu ganhei uma bolsa da faculdade para estar representando a cidade como atleta da cidade. E lá em Marília já havia um atleta paralímpico, o Aurélio Guedes, que era um atleta considerado atleta T12, que a gente fala, que são graus de visão, né? Tá. Tem o T11, que é cego total, T12, cego parcial, e T13, que tem uma certa condição de enxergar, mas ele usa óculos e já tem uma grande visão aí, um pouco mais que os outros, né? E o Aurélio era um T12, e na época, lá em 2008, ele ia trocar de guia. E como eu estava sempre ali por perto, ele me chamou, me convidou para estar participando. E me convenceu, falou que a prova ia ser em Pequim. Eu nunca tinha saído do Brasil, ou melhor, nunca tinha saído nem em São Paulo. Nunca saiu de Marília. Nunca saí de Marília, né? Tinha saído de Ubirajara, que é uma cidadezinha de 4.000 habitantes, que eu amo até hoje. Quer dizer, todo mundo se conhece lá, então. Todo mundo se conhece. Marília já era um cidadão, né? 300 e pouco, igual a Limeira aqui. Mas, né, Pequim, jamais imaginaria estar indo e falei, a oportunidade. E aí agarrei essa oportunidade aí, né? Eu costumo dizer que o cavalo passa arriado uma vez, se você não aproveitar, você vai ter que correr atrás dele para pegar. Sim. Então eu já abracei a causa ali, falei, vou. Não quis nem saber quais eram as consequências, que teve várias consequências depois. Mas foi sensacional. Quer dizer, você foi já para uma grande competição, né? Quer dizer, foi para outro país sem ter a experiência ainda, né? Você foi com a cara e com a coragem. Você tinha experiência como atleta, mas não como guia, é isso? Exatamente. Eu tive um tempo para me preparar, né? Fui Sim. ganhar um pouco de experiência, mas assim, era completamente fora do meu mundo. Tão fora, porque na época eu era um corredor, né, de distâncias curtas, 1.500, 800 metros e esporadicamente os 5.000 metros.
E o Aurélio era um corredor de maratona, 42 quilômetros. Então, o treinamento para essas provas são bem distintos, né? Você treinar para um 1.500 e para um 800 metros é uma coisa. Você treinar para uma maratona muda desde intensidade até resistência, né? E o volume de treino. Então, praticamente, eu dobrei meu volume de treino de um mês para o outro. E aí vem as consequências, né? Vem canelite, vem lesões que você não aparecia. Então, foi uma loucura. Eu, né, fiz milagre ali na raça para poder estar no dia. Tive consequências, por exemplo, imprudência minha, lógico. Mas faltando 2 meses para a Paralimpíada, eu lembro que eu estava indo para casa da minha mãe e bati a moto, caí. Nossa. Sabe, me ralei inteiro. Graças a Deus não quebrei nada, a não ser um pedaço da unha. Um pedaço da unha. E é uma história interessante que eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa todo ralado e o pensamento era, nossa, eu tenho que treinar, não posso perder treino, porque era algo diferente para mim. Sim. Eu não podia ficar sem treinar. E aí eu fiquei 3, 4 dias sem treinar por causa de muito, né, escoriações que eu tive pelo corpo. E no 4º dia eu falei, tem que voltar a treinar. E eu não conseguia calçar o tênis porque o dedão estava machucado. E aí foi um dia que eu chorei um pouco, porque eu tinha, na época, eu lembro, eu tinha 2 pares de tênis e eu tive que cortar a ponta de um par de tênis para deixar o dedão para fora para poder treinar, porque eu não podia perder treino. Então, assim, cortei o dedo, a parte da frente do tênis ali. Que já não deve ser tão barato esses tênis, né? Que não é qualquer Sim. tênis. E hoje eu tenho aí, né, vários pares de tênis, mas na época eu tinha só 2. Então, pra você cortar, foi... Cortando o coração. Cortando o coração, realmente. Mas deu certo. Tudo dá certo, né? Quando a gente acredita e vai atrás do desafio, né? Aceita, tudo dá certo, né? Sim, basta com certeza. acreditar. E quais são as habilidades que você teve que adquirir, né? Que você, de atleta para guia, o que você percebe a diferença? Quando você é um atleta convencional, como todas as pessoas que correm, né? Um atleta profissional, um atleta amador, quando você corre para você, né? Então, você faz uma estratégia, você se prepara de uma certa maneira, cada um tem seu ritual, né? Eu vou falar um negócio mais interessante. Eu já vi pessoas aí que usam a mesma cueca toda a competição. Meu Deus, será que lava pelo menos? Entendeu? Pelo menos que lave, né? Mas eu acredito que sim. Mas assim, cada um tem a sua superstição, tem a sua coisa para fazer ali que te dá a pessoa usa o mesmo tênis, usa a mesma roupa. Então, tem tudo isso. E quando você passa a ser guia, é outra história. Você não vive aquilo só para você. Então, quando você está sozinho, né, tem isso que eu falei, você corre no seu ritmo, você corre na sua passada, você aumenta o ritmo quando você quer, você diminui o ritmo quando você quer. Então, tudo você faz do seu jeito. Quando você passa a ser atleta guia, as coisas mudam. São 2 pessoas, você passa a ser... Ou melhor, não são 2 pessoas, são uma pessoa. Só que essa pessoa não é você. A pessoa é o atleta. O guia é apenas os olhos do atleta. Então, o que acontece? Você passa a fazer aquilo que o atleta tem que fazer. Você passa a enxergar aquilo que ele estaria enxergando se ele estivesse correndo sozinho. Então, por exemplo, a sua passada muda, porque você tem que fazer a passada do atleta e não a sua. Se a passada do atleta for maior, você vai tentar aumentar a sua. Se não der, ele vai diminuir um pouco a dele, mas você vai ter que chegar ao máximo que você conseguir. Você não pode regredir ele, né? Exatamente. Você não pode regredir, você não pode atrapalhar o atleta. Então, tem que ter uma coordenação imensa, paciência, fazer uma estratégia junto com ele, mas de acordo com aquilo que ele está preparado. Às vezes, eu sozinho, eu sou um cara que consigo sair mais rápido e manter. Às vezes, não. O atleta... ele sai um pouco mais lento e faz uma chegada rápida. Foi o que aconteceu comigo aí, no caso com o Yeldis, ele é um atleta dessa qualidade. E eu e o Odair, que era o atleta aqui de Limeira, a gente já tinha uma sintonia melhor. A gente já corria mais parecido, então a coisa fluía bem mais fácil. Então, quando essas mudanças, eu acho que isso é o mais difícil, assim, eu digo assim, para você ser um atleta guia. É você se adequar àquilo que o atleta vai te impor, porque... Será que já aconteceu de algum guia deixar o atleta para trás? Olha, você conhece alguma história assim ou não? Já aconteceu o contrário, do atleta deixar o guia para trás. Verdade! Já teve várias histórias por isso. Já teve várias histórias assim, de atletas que eram bons atletas
convencionais sozinhos, mas na hora de guiar, Não consegue. ele não consegue acompanhar, ele não consegue ter aquela destreza, e quando vê, ele está fadigado e ele está precisando de ajuda ali, e ele tem... Precisa de um guia pro guia. e aí o atleta tem que diminuir. Porque se ele percebe, o guia tem que falar, ó, tô quebrando, tô sentindo, e o atleta diminui essa velocidade para que os dois consigam chegar junto. Porque se o guia não chegar junto do atleta, ele é desclassificado. É verdade. Então tem tudo isso. Não pode chegar Então, sozinho. não pode chegar sozinho. Teve uma época aí, até 2014, que faltando 150 metros, o atleta poderia chegar sozinho. Mas numa categoria T11 é impossível isso. Porque o T11 ele é cego total. Não enxerga nada. E mesmo que ele tenha um resquício de luz, no dia da prova ele põe um tapão oftalmológico que tampa todo e ainda um óculos vendado, que ele é pintado de spray ou com uma fita crepe, alguma coisa para vender a todo. Então, essa regra aí não fluía muito bem pro T11. Ia ajudar um pouco o T12, tá? Porque se no final da reta, se o guia não conseguisse superar, ele soltava a guia, continuava correndo, lógico que ele também tinha que completar, e o atleta chegaria, né? Mas agora não tem mais não isso. Pode, tem que ser os dois. Tem que chegar junto, e junto. O guia não pode chegar na frente, sabe? Então, assim, é bem regradinho, bem certinho. Tem que ter uma sintonia muito grande, né? Muito grande. Não deve ser fácil, né, tio Ricardo? Imagina. Eu tô até canseiro de ter falta de ar já. Tá doido. Acho que eu arrumei uma nova profissão pra você, tio Olha, Ricardo. olha. Você adora correr, você já vai ser guia. O que você acha? vendo? Não vou dar conta, viu? É uma experiência fantástica, viu? Eu imagino. Deve ser um orgulho, né? Porque acho que quando você vence qualquer competição já é, assim, né, uma alegria, né? Não precisa nem só vencer, você completar, né, uma corrida já deve ser o máximo. Agora, imagina você completar ali, você apoiando uma pessoa e a pessoa te apoiando, porque ali é mútuo, né? Sim. Eu acho que é uma alegria inexplicável. É você dar valor àquilo que tá nos bastidores, né? Que nem aqui, a gente tá aqui fazendo, tem o tio ali nos bastidores fazendo, né? Sem ele, e tem o tio sem Alexandre ele, ainda, não né? é? Que depois vai editar, porque também senão não adianta nada a gente gravar. Não é? Então, isso, eu acho que é isso, é os bastidores, é você... É uma das virtudes do atleta guia também, que eu acho é isso, é o atleta entender, o atleta guia entender que ele é os bastidores, ele não é quem vai aparecer. Ele Sim. não é o cara que a hora que o atleta vence, o repórter vai entrevistar ele. O repórter vai entrevistar o atleta e você tem que entender que você estava ali para fazer com que ele vencesse mesmo. Ali mesmo. Não é, a pretensão não é você ser entrevistado, não é você estar aparecendo. Aparece sim, você tem a sua visibilidade, mas é você entender isso, que você está ali para realmente... Lógico, você tem a sua ajuda de custo, tudo, tem, mas você está ali para ajudar. É você entender que o astro, a estrela é ele, você está ali para... fazer que nem o sol, né? Brilha por trás ali, faz o papel ali na lua e deixa ficar tudo bonito. Eu acho que é bem interessante isso. Não é para qualquer um, viu, gente? Não é. Vocês pensam que é fácil correr? Não é fácil. Depois ainda correr com alguém, olha, eu tiro o chapéu para você, viu, Bira? Tiro o chapéu. É complicado, mas é muito bom. Eu tô tentando correr, viu? Eu chego lá. Eu ainda chego lá, né, tio Ricardo? E quais são os maiores desafios, Bira? Então, os desafios aí, ele engloba um pouco o que a gente falou anteriormente, de você entender essas condições de você ser um atleta guia, né? É você se adaptar à passada do atleta, é você se adaptar ao ritmo do atleta, é você saber fazer uma boa estratégia, porque às vezes você tem um ritmo, você tem um estilo, você tem o seu estilo próprio de corrida, né? Mas você tem que sair desse seu estilo próprio de corrida e entrar no estilo do atleta, porque senão não vai fluir. Vai acontecer o quê? Vocês vão acabar perdendo a coordenação, e perdendo a coordenação vai dar uma diferença de passada, e você vai perder o ritmo. Então vai dar um momento que o braço do atleta está indo para a frente e o seu está voltando. E aí, como a guia é curta, ela tem 50 centímetros, vocês vão encontrar isso, vai atrapalhar com o movimento, perdendo a coordenação, com isso você vai perder ritmo. Então, assim, um dos principais desafios que eu acredito é isso, é você sincronizar, é você passar confiança, né, pro atleta, porque se você não passar confiança pro atleta, é difícil.
Tem que entrar nessa sintonia, né? Você viu que interessante? Você não está correndo só ao lado, né? Você está com algo, até um objeto que liga um ao outro, né? Então, Isso. se esse objeto não tiver esse equilíbrio dos dois, vai dar zica, né? Sim. Vai dar zica. Então tem que ter É um desafio muito grande mesmo, tem né? que ter uma sincronia muito grande e confiança. Acho que a confiança é o fundamental. É você saber o momento certo de você brincar com o atleta, porque o pessoal tem costume de, ó o buraco, tá? Porque o cara não enxerga essas Pode. coisas, né? E no caso do atleta guia, eu nunca fiz isso, eu evito fazer isso, porque depois que ele perde a confiança, para ele adquirir, você leva, sei lá, um mês. E esse um mês você perdeu muito tempo de treino. Então, Sim. são coisas que às vezes você não tem que passar para o atleta. Você não tem brincadeiras, tem hora. Certas situações você evita passar, né, para o atleta, porque, por exemplo, se eu chego numa pista de corrida, tem 5 poças d'água na pista de corrida, eu chego e corro. E um atleta e um guia que não tem experiência, ele vai chegar e vai falar pro atleta, ó, tem 5 poças d'água na pista. Já criou essa Já criou uma barreira. expectativa aí. Porque o atleta não sabe o tamanho da poça d'água, não sabe onde está a poça d'água. Então, para ele, 5 poças, ele já imaginou que a pista está alagada. Então, você já travou o atleta ali, naquele momento ele já vai correr diferente. A todo momento ele vai achar que ele está pisando na poça d'água. Então, assim, você ter aquele feeling que você só ganha, foi o que você falou, com experiência, com bagagem, com tempo de convivência. Você vê, não, isso eu não devo falar, né? Então, são situações assim que você tem que ir pegando mesmo. E realmente você só ganha isso com a experiência, que nem você disse que eu tenho bastante experiência, né? E, então, eu fui ganhando isso com bastante experiência. Já teve situações de eu ter que não falar a real por causa disso, sabe? Você sabia que ele teria capacidade de enfrentar, mas se você falasse, ele poderia recuar, né? Tipo, em 2015, por exemplo, nós estávamos próximo da prova, no dia seguinte seria a prova e o Odair, que é o atleta que eu trabalhava, ele queria ir na sauna para dar uma perdida de líquido ali, para dar aquela relaxada, né? E fomos na piscina antes, e aí ficamos um tempo na piscina, o pé fica molhado, fica bem mole, né? E saímos direto para a sauna. E na hora de ir para a sauna, eu cheguei, a porta da sauna estava bem travada, era aquelas portas de pressão. E eu fiz muita força na porta, a porta abriu e pegou na minha unha. De novo. Quase igual de 2008. E aí eu quase arranquei a unha virou muito para cima, assim, doeu demais. E aí ele perguntou o que foi. Eu falei, não, bati o dedo na porta. Não falei para ele o que tinha acontecido, porque a gente ia competir no outro dia. Como é que eu vou falar pro cara que eu arranquei a unha praticamente, né? Você ia bloquear. Aí eu só falei, não, vou só pegar um remédio aqui com a doutora que doeu um pouco, tá? E aí o outro guia foi com ele pra sauna e eu fui pro médico. Chegamos lá, a doutora olhou e falou, nossa, e agora? Agora vamos tem que arrancar, correr. Vamos acabar de tirar a unha, não? Eu falei assim, ó, aí decidimos enfaixar o dedo, passar um esparadrapo ali e correr com aquilo lá. Tomei um remedinho pra dor e no outro dia vencemos a prova, ganhamos ouro no Parapan-Americano de Toronto, no Canadá, né? E o dedão cheio de sangue no outro dia lá. E aí depois da prova, né? Aí você contou. Eu falei assim, nossa, cara, arranquei a unha ontem. Ele, o quê? Eu falei, mas, né? Era outra história. Se eu não podia falar naquele dia, ficar né? preocupado, né? Não ia compensar Não ia falar. compensar. Vocês ganharam ouro aonde que você falou? Lá, que agora Toronto? Em Toronto, esse que eu tô contando foi em Toronto, no Canadá, que era o ele. Parapan-Americano. Ganhamos 2 ouros lá, no 1.500 e no 5.000. Que legal, trouxe pro Brasil. Trouxemos pro Brasil. E quantas medalhas de ouro você tem? Olha, boa guia. pergunta. Boa Nunca pergunta. contou? Que eu me lembro, assim, certinho, acho que são 16 medalhas, Meu Deus. assim, 16 de Paralimpíadas e Mundiais, né? Mas de competições, assim, tipo campeonatos, meets, essas coisas, Bastante. nossa, nem sei, porque a gente ganhava, todo mês a gente ganhava 2 medalhas no mínimo. Que inveja! O Odair era muito bom, é muito bom ainda, né? Tá parado agora, mas assim, o Odair foi um... Ele parou, então, de treinar? Não, ele tá machucado, tá lesionado, tá tentando voltar aí, mas ainda tá meio lesionado, né? E tá sem um guia pra estar sempre com ele todos os dias, né? Porque, tem que voltar com ele. Né? Eu tenho meus serviços agora, minhas coisas, então assim, fica mais difícil de eu ter aquele horário que nem eu tinha com ele. Com ele, né? Mas o Odair venceu tudo que tinha pra vencer, eu acho. Assim, de 2000, ele começou em 2004, o Odair foi um cara assim que de 2004 a 2016, falando de Paralimpíada, ele não perdeu uma convocação.
teve em todas as convocações brasileiras E ganhou todos. e ganhou praticamente todas. Só em Paralimpíadas que ele não teve a felicidade de ganhar o ouro, mas foi prata em todas as edições. E não foi uma prova, foi 2, 3 provas aí que ele participava, levava tudo. Meu Deus, então o pessoal viu o nome Pô, era dele e já violento. até desistia de correr. Chegava, já ia Odair, era Odair e mais alguém no pódio, né? Meu Deus, a gente precisa entrevistar esse Odair, viu? Precisa, Tio o cara era Ricardo. muito bom. A gente vê aí, pena que aqui não dá pra correr, né? Aqui dentro, pra gente ver. E essa medalha que você trouxe aqui pra gente, ela é da onde? Ela é de Tóquio. Tóquio. Foi da última Paralimpíada que teve, né? Ó, 2020. 2020. Só que ela foi realizada em 2021 por causa da pandemia, né? Ah, entendi. Então, aqui já, acho 2020 que as medalhas já estavam prontas, né? Já estavam prontas, aí cancelaram, né? E mesmo assim, nessa edição, foi uma edição, assim, bem especial, porque não teve público, né? Não teve Não público. podia, né? Não Porque quando as podia. coisas começaram a voltar em 2021, foi voltando sem, né? Não podia, que nem a academia mesmo voltou, mas não podia ter muita gente, tinha que marcar horário. Então a gente foi desse jeito, assim, foi legal, assim, por um ponto de ser uma experiência, assim. Acho que foi aí que começou a crescer mais ainda o lado virtual, né? Porque a gente teve uma torcida muito... Eu lembro que o dia que a gente ganhou essa medalha, eu não conseguia responder as mensagens no Instagram, porque era muita mensagem, porque o pessoal acompanhava, essa energia. Foi diferente a gente receber essa torcida online, porque o pessoal mandava aquela energia positiva antes, você ia aquele monte de mensagem, e no outro dia você ia para a prova com aquela torcida que o povo tinha colocado, o áudio, o vídeo, o povo torcendo, e no dia seguinte você postava o resultado, aquilo bombava de curtida, de mensagem positiva. Então, assim, foi sensacional esse lado. Mas a gente não tinha torcida humana ali no dia. Que faz a diferença? É gostoso ter a torcida? Faz a diferença. A torcida na arquibancada ali te motivando é sensacional. É de arrepiar. Daí nem lembra do dedo machucado. Não, né? não lembra de nada, né? Eles improvisaram lá, colocaram um som, pintaram as cadeiras para parecer que tava cheio de gente na arquibancada, aí tinha um som de torcida na Oi, que hora da legal. prova, sabe? Não era a mesma coisa, mas deu para dar uma enganada na mente da gente ali, né? E a gente ia pra prova forte, do mesmo jeito, assim. A torcida conseguiu chegar, assim, mesmo virtual, para todo mundo lá. Foi uma experiência fantástica. E foi a última medalha? Foram... Que eu ganhei? Como atleta guia? Não. Teve essa daí, né? E aí eu já conquistei agora... Né, a última recente agora foi o Parapan-Americano que teve em Santiago, no Chile. Uhum. Há 15 dias atrás. Nós ganhamos um bronze e um ouro no 1.500 metros. Né? Um outro atleta de São Paulo, o Júlio, né, que foi o último atleta que eu guiei agora. Tivemos a felicidade de vencer também esse... Que legal. Então foi mais uma medalhinha. E essa foi o que eu disse pra você. Essa eu não trouxe porque eu dividi, né? Eu tô ficando mais velhinho. Aí o vovô já não consegue ir lá pra guiar o atleta sozinho, né? Não que eu não consiga, eu até tentaria, mas assim, pra dar total segurança, a gente prefere fazer uma troca de guia no quilômetro 3, quando é 5 quilômetros. A gente faz uma troca de guia no quilômetro 3 para que o atleta tenha outro guia do lado dele. Outro gás, né? Outro gás para passar as informações, né? Porque a gente tem uma estratégia de corrida, falar como tá os adversários, quanto tá o ritmo da volta, quantos metros falta para chegar. E é legal que esse guia que tá esperando para entrar, ele tá estudando a prova também, né? Então, a hora que ele vem, porque você tá tendo a visão ali do que tá à sua volta só, né? Sim. Mas o guia que tá de fora esperando, ele tá vendo a competição toda, né? Então, Sim. acho que isso também dá uma outra visão na hora que ele chega, né? Então, ele sabe como tá... Porque a gente tá correndo ali, eu tô focado ali na corrida, tô focado no meu atleta, e o que você falou, o guia de fora... Ele tá vendo a reação do adversário, tá vendo se o cara tá inteiro ou se ele já tá com aquele ar de ofegante. Então, na hora que ele já entra já passando tudo isso pro atleta lá. Ó, fulano tá quebrando, ou tá bem, ou vamos encostar, tá a tantos metros de distância. E aí, né, você chega e vai pra cima. Entendi. Então, é tudo estratégia. Às vezes você já programou antes, ó. Você vai correr mais devagar com o primeiro guia, com o segundo guia você vai aumentar o ritmo. Então, você surpreende o adversário com isso. Às vezes, o adversário tá achando que você tá ali porque você tá cansado e você tá com estratégia. A hora que o outro guia antes, você já aumenta de uma vez, o cara já nem reage porque ele não tava esperando aquela troca de ritmo, aquela mudança de uma vez, né? Então, já é a estratégia que você faz antes. Que legal. Né? Então, é tudo bem planejadinho, né? Antes, com o técnico, com a equipe que tá por trás ali, né? Que vai
com a gente nas viagens aí das competições. E você estava comentando, né, aqui nos bastidores, que o Brasil, nessa competição aqui, foi o que mais ganhou ouro, não foi? Nessa de Tóquio, não. Não, Nessa não foi de Tóquio, nessa. o Brasil foi muito bem classificado, porque é o mundo todo, né? Mas, se eu não me engano, o Brasil ficou em 5º lugar ou 4º lugar no geral. Mas, assim, é uma crescente muito grande. Eu lembro que em 2008, por exemplo, a primeira Paralimpíada que eu participei, o Brasil ficou em 20º não sei o que lá atrás. Olha a diferença, né? Então o movimento cresceu muito, os atletas treinaram muito de lá para cá, né? A renovação de atletas foram grande, mas os atletas que estavam ali conseguiram perdurar. Que nem eu fui agora em 2023 agora para Santiago, eu consegui encontrar atletas lá que competiram em 2008 e estão competindo até hoje. Que E legal. ganhando medalha ainda. Então, Que assim, legal. o foco dos atletas assim é fenomenal. Eu acho que é isso que motiva a gente. Eu costumo dizer que eu cresci muito como atleta e como pessoa depois que eu passei a ser atleta guia. De você ver a superação, você ver a garra das pessoas, né? Uma pessoa que... Porque nesse meio a gente encontra de tudo, né? Que nem eu faço parte do atletismo, atleta guia, do cego no atletismo. A gente tem a natação, tem outros esportes que você vê a superação, pessoas que não têm os 2 braços e não têm as 2 pernas e conseguem nadar. Então, assim... E a gente, com tudo, não Não quer é? nadar, né? Então é fantástico você ver a garra dessas pessoas, né? Eles conseguir fazer daquilo que seria uma limitação um motivo para ele estar continuando a viver, estar continuando... Muitos deles, eu já ouvi relatos de pessoas que ficaram no quarto comigo, amigos que eu conheço até hoje converso, que teve lesão, pessoas com lesão medular, tudo, que quando ele teve a lesão, ele estava pensando em se matar, porque ele não queria mais ficar daquele jeito. Ele achava que ele não conseguiria, ele ia dar trabalho para a família. Ia ser inválido, né? E hoje, com essa sequência que ele conseguiu dar na vida dele, ele é um atleta e ele consegue dar uma estrutura muito melhor do que ele dava antes para a família dele, consegue pagar o estudo do filho. Então, assim, você vê testemunhos fantásticos que só te faz motivar. Você fica assim, por que eu não faço? Né? Porque eu não quero, né? Porque eu não quero, se você não quiser fazer. Então, Você só não faz porque não quer, né? superação, não digo nem superação, mas assim, a garra de você enfrentar, né? Porque superar, todo mundo supera. É determinação, mas, assim, é determinação. né? É acreditar e fazer, né? Acreditar e fazer. Mas qual competição que você estava falando que o Brasil foi o melhor? É agora, essa de Santiago, no Chile. Santiago no Chile, para não passar de mentirosa, né? Isso. Não, foi agora de Santiago, no Chile. Né, o Brasil foi classificado em primeiro geral, com 343 medalhas. Que orgulho. E 156 só de ouro. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, que foi segundo colocado, teve 166 no geral. No geral. Então, assim, o Brasil quase teve só de ouro, né? O que a diferença. Teve no geral. E em outras épocas era diferente. O Brasil teria ficado em terceiro, quarto nessa competição, né? Então, assim, o Brasil vem crescendo muito. É um futuro candidato aí pro ano que vem, por exemplo, que é ano de Paralimpíada de novo. O Brasil está entre os 3 melhores do mundo ou ser o melhor do mundo. Com certeza. É que na Paralimpíada o Brasil tromba com China, com Rússia, são países assim que tem bastante atletas, são uma das maiores delegações, né? Brasil, China, Rússia, por causa das guerras desses países. Eu acredito que esses países, com as guerras que têm lá fora, entram muito atletas, acabam se tornando atletas pessoas que são alvos dessas guerras, né? Então, eles têm uma quantidade de atletas. O que acontece? Porque, por exemplo, o Brasil hoje, em provas de cadeira, né, de cadeirantes na pista de atletismo, o Brasil tem 2 atletas. É pouco, né? Então, o Brasil tem 2. É pouco, né? E aí você chega... A China, por exemplo, eles conseguem colocar 2 atletas em cada prova. Se tiver 5 categorias, são 10 atletas. Você pega os Estados Unidos, também são mais. No feminino, o Brasil tem 2 atletas também na cadeira. A China tem várias. Então, isso possibilita com que eles tenham mais medalhas, porque eles têm mais atletas. Mas, se pegar o tanto de atleta que o Brasil tem e colocar o mesmo tanto que eles pegarem, acho que o Brasil é campeão. O Brasil está bem colocado. Bem classificado em alguma coisa, tá vendo? Sim. Orgulho de ser brasileira. Qual conselho você daria, Bira, para alguém que hoje pensa em ser um guia?
Eu acho que, primeiramente, você tem que estar disposto a servir. Você tem que estar disposto a servir, porque você não vai estar ali por você, né? Então, você tem que abdicar de várias coisas que você gostaria de estar fazendo para você e, às vezes, você vai ter que deixar de fazer por você e fazer pelo outro. Então, primeiramente, você tem que entender isso. Bom, eu tô ali para servir, você vai... E quando eu digo servir, é servir mesmo. Você vai jantar com o atleta, você vai pôr a comida pro atleta, você vai levar esse atleta pro quarto, você tá lá com ele. Então, assim, é 24 horas você sendo ali o braço direito do atleta e você abdicar de várias coisas. Quando eu digo várias coisas, eu vou contar uma história aqui minha, assim, não história, mas uma coisa real. Eu, por exemplo, eu casei num sábado e abdiquei da minha lua de mel para viajar no domingo, na segunda numa competição. Ah, sua mulher deve ter amado. Entendeu? Mas assim, não, ficou tranquila assim, por quê? Porque ela entendia que era meu trabalho. Sim. Né? Mas assim... E ela já estava casando com o atleta, né? Não virou atleta depois que casou, Foi. né? Então ela sabia com quem ela estava Exatamente. casando, né? Mas assim, se você for pegar outra pessoa, nossa, você é louco. Não, eu fiz com o maior prazer, porque eu já sabia que era isso. Sim. Entendeu? Quando eu assumi sabendo das consequências, das coisas boas que viriam, e também não deixou de ser boa isso. A gente foi competir, depois a gente chegou, fui fazer minha viagem também com a minha esposa, tá tranquilo. Mas assim, são coisas que você tem que estar preparado, né? São coisas que você tem que entender que faz parte do seu cotidiano ali e você vai deixar. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião, né? E eu tava com o Scooby do surf. E aí ele falou que teve várias vezes quando ele tava casado lá, que ele teve que sair e deixar a mulher dele para poder ir, porque aquela onda gigante que tem lá, né? Ela vem e não tem dia. E aí o cara falou assim, ó, a onda vai vir daqui 4 horas, ele tem que pegar um jatinho e ir pra onda. Deixou todo mundo em casa, mulher, filho, e tinha que ir, porque... É o trabalho dele, trabalho, né? aquilo é o momento que ele tem. Ou você vai agora, ou você vai perder a oportunidade. Vai saber quando que a onda vem de novo. Entendeu? Então, assim, quando você tá, né? Isso que eu falei. Então, é você saber servir. Quando você tá ali para servir, né? Você vai e faz. Eu acho que é algo que a gente tem que entender em todo tipo de trabalho, né? Que você tá ali para vestir a camisa, para você ser aquilo ali. Com certeza, né? Você vai fazer com que aquilo aconteça. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas, às vezes, assim, porque meu trabalho é difícil, porque, às vezes, só meu patrão que ganha, tá? Tá, mas se ele ganha, ele consegue repassar para você. Se você não fazer aquilo, ele não ganhar, não repassa. Então, assim, você vestir a camisa, você entender que você tá ali para fazer aquilo. Você assumiu aquela bronca ali, você vai cumprir da melhor maneira possível, né? Então, assim, para mim é espetacular. Então, se eu tenho que dar uma dica, né, um conselho aí para quem tem vontade de ser um atleta guia, para quem tem vontade de conhecer, pelo menos, estar preparado para isso. Você ir, tá preparado para servir, tá preparado para ter uma mudança no seu ritmo, na sua passada, no seu pensamento, na sua estratégia de corrida. Então, é uma mudança geral ali pro atleta guia, né? Mas que depois, consequentemente, também ele vai conseguir encaixar aquilo e vai render normalmente. Eu acho que é um autoconhecimento que você passa a ter, né? Que você acaba tendo que se conhecer para poder ajudar o outro. Quer dizer, você se conhece de uma forma, mas aí você tem que conhecer um outro lado seu para você conseguir ajudar o outro, né? Então, acho que o crescimento pessoal é muito grande também, né? Nesse trabalho. Com certeza. É um crescimento, assim, inexplicável. Eu praticamente, eu cresci como atleta, que nem eu falei antes, né? Como pessoa e como atleta guia. Mas, assim, eu melhorei as minhas marcas pessoais depois que eu passei a ser atleta guia. Porque eu tinha que treinar mais, eu tinha que fazer tudo a mais. E aquilo refletia tanto na minha performance para ajudar o atleta para estar bem condicionado ao lado dele, mas ao mesmo tempo quando eu ia competir sozinho, né? Tanto que em 2015, por exemplo, eu fui no PAN, que é para atletas convencionais, né? Fui para o PAN em Toronto, fiz a minha competição lá, voltei, fiquei 3 dias no Brasil e voltei com o Paralímpico para competir de novo. Então, assim, consegui conciliar as duas coisas e estava ali nos 2 grupos fazendo bem feito as coisas, porque eu estava ali me dedicando ao máximo. Quer dizer, 2 papéis, né? O mesmo atleta cumprindo 2 papéis. Exatamente. Qual história, assim, que você teria para contar pra gente que foi marcante? Uma história marcante? Olha, tem várias, mas eu acho que uma que impactou, assim,
na minha profissão como atleta guia foi em 2015 também, em Doha, no Catar. Era o Mundial Paralímpico que estava tendo, né? E nós entramos, assim, estava muito bem treinado para os 5.000 metros e para 1.500 metros. E era muito quente lá. Doha, muito quente, assim, uma sensação térmica de 45, quase 50 graus. E aí o Odair, ele não se hidratou bem, não tomou muita água, porque a gente ficava dentro do quarto num ar-condicionado Não percebia 13, tanto. não percebia. E quando você saía, tava 40 graus ou mais. E ficamos uns dias lá adaptando e treinando, e ele foi repondo pouco essa água e entramos para a competição. E a gente tava muito treinado, a gente saiu assim pensando em bater recorde mundial naquele dia. E no quilômetro 3, no quilômetro 4, ele falou que estava sentindo, a prova era de 5 quilômetros. E eu falei para ele diminuir, vamos só completar, porque a gente tava muito na frente, a gente tava mais de 150 metros na frente do segundo colocado, que era o chileno. E faltando 120 metros, assim, pra gente vencer a prova, o Odair teve um colapso, assim, nervoso, assim mesmo, de cair. Ele caiu. Tem um vídeo na internet, se vocês puderem assistir depois, eu posso mandar pra você. Manda sim, pra gente colocar na edição. Isso, ele caiu, e aí eu levanto ele e ele cai. Resumindo, ele cai 4 vezes nesses 100 metros. Né? Ele cai, ele levanta e cai, e eu tento levantar ele, só que não tinha mais o que fazer, ele tava apagadão ali, ele corria mais assim, alucinado, assim, pela vontade de chegar mesmo. Que dó. E aí eu consegui fazer com que ele ultrapassasse a linha de chegada, já ultrapassamos a linha de chegada em quarto, né? Colocado, mesmo assim, nós chegamos em quarto. E a hora que ele passou a linha de chegada, ele apagou, desmaiou e ficou aí 3, 4 horas no médico. Então foi assim, uma história assim, né, desesperadora, porque eu imaginava a família dele assistindo aqui no Brasil. O desespero, O desespero imagina. de ver o cara ali. Aí, logo após, terminou a prova, o repórter da Sport TV veio me entrevistar. Eu tava chorando, porque era uma situação difícil, né? Você ver aquela situação. Eu falei, nossa, a turma deve estar vendo tudo isso, E né? é engraçado que ele tava pedindo pra desistir, né? O arrego ali, não dá mais, e você não podia. E eu querendo, né? Você não podia deixar ele desistir, mano. Eu acho que um misto de sentimento ali que, olha... Muitas pessoas perguntaram isso. Teve entrevista que perguntaram, mas por que você fez ele completar a prova? Eu falei assim, porque eu tenho certeza que era o que ele queria fazer. E tanto que depois, sem a gente conversar, sem nada, ele não lembrava se ele tinha completado, se não. Mas assim, logo depois que ele terminou, perguntaram pra ele, você não completou a prova, tá? O Carlinhos te ajudou a chegar, tá? Ele falou assim... Não fez certo, porque eu queria chegar. Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Eu ia fazer ele completar a prova. Então, assim, era aquela sensação que a gente tinha junto, aquela ligação, assim, que a gente era muito parceiro. Somos muito parceiro ainda, né? Eu passei hoje na casa dele até. Então, assim, a gente tinha essa sintonia, eu sabia que ele queria completar. Então, eu fiz o meu papel ali de levar ele, chegamos caminhando, tudo, né? Mas completou. Não valia mais? Não, porque eu já tinha ajudado ele a levantar, porque o guia não pode dar esse tipo de apoio, né? Então, entendi. a gente já teria sido desclassificado naquele momento. Mas o importante era cumprir a prova, Cumprir né? a prova. Não Parece que só a esse era medalha, já claro que, né, ninguém compete sem querer ganhar. Mas Sim. a medalha naquele momento não era mais o foco, né? Mas era sim provar que tinha capacidade de chegar, né? Chegamos e 3 dias depois ninguém esperava, falava, a gente não vai competir, não, o Odair não compete mais. Nós voltamos 3 dias depois, competimos no 1.500 e vencemos, ganhamos medalha de ouro no 1.500 metros. Mas é uma das coisas também que acredito que vocês tomaram como experiência, essas mudanças de clima, né? Porque você pode treinar, você pode ser o melhor, mas você tem que chegar no país, né, onde você vai estar competindo e se adaptar àquilo, né? A própria cultura, porque às vezes você tem uma alimentação aqui, aí você vai para outro lugar, a alimentação é outra, é o cultural também, né? Não é só ter sebo nas canelas e correr, não basta estar preparado só no treinamento se você não fizer o pré-prova, que a gente costuma dizer, né? Aquela semana que antecede a prova, você tem que estar fazendo a preparação. E nesse caso aí, mais ainda, que nem você falou, você está num país diferente, você está numa cultura diferente, a comida não é a mesma, você já não está se alimentando do mesmo jeito. E aí, mas foi bom, porque de lá pra cá o Odair tomou água que nem criança. Bem, todo dia. Problema no rim ele não vai ter, você tem certeza. Hoje em dia a gente sai agora... A barriga pesada, tanta Nossa, água. eu dou risada com ele até hoje. Agora às vezes eu passo no condomínio dele, ele falou, Odair, ele fala que vai pra esteira, né? Vamos na esteira, vai. Ele já, quando eu vejo, ele tá com a garrafinha não. Eu falei, tá levando a garrafa? Seja meia hora, aprendeu. Meia hora que você ia de treino, tá com a garrafinha de água lá, não perde.
Que legal, né? Mas acho que foi a sensação daquele momento deve ter sido assim. Foi. E deve ter, para quem vivenciou o momento ali, talvez acho que vocês tiveram mais holofote do que o primeiro lugar, não tiveram? Ah, com certeza. Com certeza. Foi pra história aquilo ali. Eu vou mandar o vídeo pra vocês vão ver. É tenso de assistir, mas ao mesmo tempo você fala assim, foi... No vídeo tá essas quedas e tá outra prova, sabe? A recuperação, de você se recuperar e voltar a competir no dia seguinte, né? Não sei quem fez, eu sei que apareceu no YouTube lá o vídeo, mas foi bem, assim, marcante esse dia. Que legal, né? Bom, a gente já falou bastante sobre, né, ser guia, que eu acho que por mais que você pare de vez, vai ser uma bagagem, uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida, né? Você vai ter sempre histórias para contar. E acho que é o que ajudou a formar, né, você, quem é hoje o Bira, foram essas experiências. Mas quem que é o atleta Bira? Né? Também tem medalhas, não tem? Como que é? Sim, o atleta Bira, como eu disse antes, ele cresceu muito após ser atleta guia, né? Que com a dedicação para ser atleta guia, com os treinamentos, eu melhorei todas as minhas marcas. Então eu passei a correr de 14,45 que eu tinha, né, de tempo, 14 minutos e 45 segundos que eu tinha nos 5.000 metros, eu passei a correr, cheguei a correr 13 minutos e 55 segundos em 5 quilômetros. Então eu fui 4 vezes o segundo melhor, terceiro melhor segundo melhor do Brasil na prova de 5.000 metros, 3 vezes o segundo melhor do Brasil no 1.500 metros, né? Também medalha de prata, Troféu Brasil, que era um dos campeonatos mais importantes do Brasil aqui, né? Então eu fui 3 anos consecutivos, né? Venci várias provas como o Circuito Bradesco, que era uma prova bem disputada por quenianos aqui na região. Elas eram as provas que aconteciam nas capitais, né? De 6 quilômetros, então tem um recorde ali também de 16 minutos e 44 segundos em 6 quilômetros. Fui campeão de Ibero-Americano, são campeonatos internacionais que tem pro convencional. Fui pro Pan-Americano em 2015 em Toronto, depois tive a felicidade de voltar como atleta guia. Então, assim, foram várias provas que eu passei também como atleta guia e consegui fazer minha história como atleta guia e como atleta convencional, que consegui juntar as duas coisas muito bem. Olha lá, tio Ricardo, ele fala que ele corre aí não sei quantos quilômetros, não importa, entendeu? Que dá 13 minutos. Eu acho que eu tô correndo isso, porque não é mais ou menos isso que eu levo. Só que você só deve correr 500 metros só. Não, mas a gente tá no tempo certo, é o tempo. Não é a distância. Não, ele é campeão em 13 minutos. Você 13 minutos pra dar uma volta no quarteirão. Mas é sequência, é o que eu falo. Eu tenho meus alunos lá, né? Eles começaram, tem muitos alunos que começaram caminhando e hoje tá correndo aí 10 quilômetros. Teve aluno que fez maratona, meia maratona, 5 quilômetros. Então, assim, a sequência de treino é fundamental. Às vezes eu me pergunto, qual que é o segredo? Não tem um segredo. Mas se eu fosse dizer qual que é o segredo, seria você dar sequência naquilo que você objetivou. Naquilo que você, eu fiz um objetivo. Então eu vou dar sequência nisso. Dali, depois que você começou a correr sem parar, aí entra os detalhes. É você fazer um treino, você ter um treino programado. Então você tem que ter realmente um profissional ao seu redor, um profissional de educação física, o Bira, por exemplo, tá aí, contratem o Bira, tá aí para te ajudar. Mas você tem que ter uma pessoa que bola seu treino, que sabe periodizar, né? Quando você quer melhorar, quando você quer ter agora, bom, eu comecei a correr, estou conseguindo correr, sei lá, 3 quilômetros sozinho. Quero melhorar isso. Então aí você tem que ter uma estratégia melhor para você. Mas é isso aí, é começar, ter foco, fazer aquilo incessantemente. Beber água, com certeza, né? Não pode deixar. Né? Isso é fundamental. A alimentação tem que também ser regularizada, ajuda? É bom você estar de acordo com a alimentação, que isso vai te dar uma predisposição melhor, né? Se você se alimenta melhor, se você vai sair para correr, né, com café da manhã, por exemplo, super pesado, vai atrapalhar. Então, assim, você tem que ter um café da manhã mais balanceado, tipo, sei lá. Eu costumo dizer que você tem que comer aquilo que você está de costume, mas não convém você comer, sei lá,
bacon de manhã, com ovo, com uma Churrasco macarronada, do dia né? anterior. Não, vamos fazer um cafezinho legal, né? Um pãozinho com alguma coisa, com queijinho branco, só uma batidinha de whey ali, né? De banana, alguma coisa assim, que te dê uma sustagem, né? Uma força ali. E depois do treino você faz outra refeição, te deixa mais, né? Para repor aquilo que você gastou. Mas, assim, é algo que, né, eu aconselho que a pessoa tenha um nutricionista que acompanhe. Eu tenho a Angélica, que me ajuda bastante aí, né, para deixar ali, ó, faz isso, faz aquilo, tem tudo isso também, né? A gente não corre sozinho. Sim, é uma Então, equipe, é uma né? equipe Um atrás, atleta, ele não é sozinho, né? Não, Ele não tem consegue uma sozinho. equipe grande atrás aí que ajuda a gente a manter o foco, né? Às vezes, né, eu tô ali, ó, quero tomar minha cervejinha. Tá, deixa pra tomar depois da prova. Toma na quinta, que você vai correr domingo. Ou não dá, essa semana é melhor você evitar. Então, assim, acho que você é liberado pra tudo, mas se dá pra você fazer algo Tem que ter esses controlado, né? controles, né? É, Ô, Bira, qual o percurso maior que você já fez correndo? Correndo? Prova? eu tive a experiência de correr 2 maratonas na minha vida. A primeira eu corri na Argentina, estava treinando bem, mas no último mês eu parei de treinar e fui sem estar treinando direito. Mas corri bem, corri 2h37, 2 horas e 37 minutos na maratona. Quebrei feio no final, caminhei, tive cãibra, mas Maratona fechei é bem. quantos quilômetros? São 42 quilômetros. Tem E 2 São Paulo horas, esse ano né? eu corri também. A maratona de São Paulo, que eu falo para meus alunos, foi a última maratona da minha vida, nunca mais correria uma maratona. Mas a maratona é uma das provas, assim, é a querida do atletismo, porque não é para qualquer um. É a mãe a gente costuma dizer que é a mãe da corrida, porque a maratona é algo que você tem que preparar para correr ela. Só que tem os prós e tem os contras, né? É uma prova difícil, tudo, só que assim, o que eu gosto e o que eu gostei de quando eu treinei na maratona é a disciplina que ela te dá. Porque você começa a fazer um treinamento para maratona, você começa a ficar super disciplinado. Você não perde treino, você evita, por exemplo, quem bebe, a pessoa evita tomar ali, porque o sábado normalmente é o dia de longo dos corredores. Então o cara que está acostumado a sair, tomar sua cervejinha de sexta-feira, se ele tem o longo, você pode ter certeza que ele não vai sair, ele não vai beber, porque o longo você sabe que amanhã você tem 30, 35 quilômetros, então não dá para você sair de qualquer jeito. Ela não perdoa. Saiu de qualquer jeito, você não vai terminar o treino, você vai ligar, vem me buscar. Então, assim, ela te dá uma disciplina. Tá chovendo? Ou você vai sair com chuva, ou você vai pôr sua roupa, vai ficar sentado esperando. A hora que passar aquela chuva, você vai sair para treinar. Qualquer horário, você vai ter que cumprir. Então, ela te dá uma disciplina fantástica. E, ao mesmo tempo, ela é super desafiadora. Mas a emoção de chegar não tem igual. Aquela do dia 31 de dezembro? Ali o dia 31 é São Silvestre, né? É. São 15 quilômetros. A gente costuma dar risada bastante, porque tem muita gente que fala assim que vai correr a maratona de São Silvestre. Então, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não vão correr a maratona de São Silvestre, porque não é maratona, são 15 quilômetros só. Mas muita gente fala que vai correr a maratona de São Silvestre. É o desafio, né? O desafio deixa a pessoa É como se ser fosse, feliz. viu? Para muitas pessoas, os 15 é como se fosse uma maratona. Então, né? Você já foi? Eu fui uma vez só na São Silvestre, até que fui bem colocado, fiquei em 22º na época, em 2010. Nossa. Só que nunca mais voltei por um motivo, assim, por 2 motivos em especiais. Primeiro, na época eu morava em Marília. Passei a virada do ano dentro de um ônibus, chegando em Botucatu. Falei, nunca mais volto nessa prova. Perdi, cheguei em Marília, cheguei 1h30 da manhã, e eu tinha que ir para casa da minha mãe, enfim, perdi a virada do ano. E segundo motivo é que é uma prova que tem muito amigo meu correndo. Muito atleta profissional, muito atleta amador. E eu gosto de ver as pessoas correndo que eu conheço. Então eu prefiro ficar em casa assistindo para me ver, fulano tá lá, e fazer aquela torcida. Então é uma prova assim que eu tenho respeito por ela, tenho um carinho especial, mas assim, eu gosto de assistir a São Silvestre. Não é uma prova que eu tenho vontade de correr. Por causa de ver as pessoas mesmo, sabe? É gostoso você ver quem você conhece ali na frente, correndo, brigando ali, é legal. Olha lá, ele vai ver eu, viu, Ricardo? Espero ver você lá um dia. Né? Na maratona da São Silvestre. Só de eu completar já alguma dessas corridas que tem aí, o pessoal hoje, todo mês tem, né? Corrida de não sei quem, Tem. corrida de não sei quem. Se eu completar alguma já tá bom já. Todo domingo tem. Lança o desafio para você lá, de você fazer uma visita para nós lá nos treinos,
E eu garanto para você que em 60 dias você vai estar correndo sua primeira prova. Ai, Jesus amado. De 5 km já, ó. Olha, De 3 a 5 km. ó o desafio, hein? Sequência. O desafio maior é se o tio Ricardo for junto. Aí, ó. Topa, tio Ricardo? Vamos ver. Terça e quinta, sábado, tem 3 dias. Dá Que pra hora que escolher. vocês treinam? Às 18h30. De terça e quinta. E de manhã tá marcado 7 horas. Mas às vezes com esse sol que tá, é melhor sair mais cedo. Porque o sol tá... Sabe que hora que eu Tem corro? 4 sol pra cada um. Os meus 12 minutos. 4 horas da manhã. Aí, ó. A gente tem um horário de 6 horas também lá. E é bom, Da viu, manhã. 4 horas. Nossa, o sol tá ainda não gostoso. saiu. A hora que você tá finalizando, o sol tá vindo. Aí é gostoso. É gostoso. É um horário bom, sim. Os vizinhos devem adorar. Ele fica louco, né? Principalmente se tiver cachorro, mas... Às vezes tá chegando de volta. Aí ele sabe que ele pode já tomar banho. É. Mas ficou desafio, viu, tio Ricardo? Quem sabe? Quem sabe? Pira, foi um prazer te receber aqui, né? Foi muito legal, né, tio Ricardo, o nosso bate-papo, uma experiência assim que eu não conhecia, né? Que Deus abençoe mesmo a sua vida, né? Pessoas como você, que não faz só por você, faz pelo outro, né? E é uma geração saúde, né? Eu acho que tanto o atletismo, né? Essa questão de exercício, né? E o de estar com o outro, ajudar o outro, é realmente saúde, né? Saúde mental, saúde física. Eu acho que não tem coisa melhor, não teria uma profissão melhor, que você está trabalhando, mas você está ajudando, você está cuidando do seu corpo, da sua saúde mental. Então, assim, parabéns mesmo pelo seu trabalho, né? E agradeço mesmo de você ter aceito o nosso convite, assim, de primeira. E a nossa casa está sempre aberta para você. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que é uma troca mútua, né? Para mim também é um prazer imenso ter vindo aqui, ter recebido esse convite e conhecer, né? Porque como você me conheceu, eu também conheci o seu trabalho. Fiquei sabendo, não conhecia, fiquei sabendo esses dias por uma aluna e amiga minha. E vim conhecer e vim participar, foi fantástico. Agora, então, assim, acho que é essa troca, né? Você me conheceu, eu conheci, vou poder assistir outros podcasts que você estiver fazendo. Então, isso que é bom, né? A gente troca a experiência e você descobre coisas novas que você vê que é fantástico, que tem na cidade e às vezes a gente não conhecia, né? Não imaginava que um dos grandes campeões, né, estava aqui na nossa cidade, né, ganhando tantas medalhas para o nosso país, e aqui está na nossa cidade, está pertinho aqui da gente, e às vezes a gente não percebe, né? Então, fico muito feliz. Só agradecer pelo carinho de vocês, pela atenção, e obrigado a todos, e pedir pro pessoal aí que assistam, não só esse, como os outros que, né, você vai estar fazendo por aí, acompanhando, né? E dando aquele likezinho lá, que vale a pena, ajuda, né? Ajuda demais, né? Ó, dedinho pra cima, né? Dedinho pra cima. Se não gostou, mas dá o dedinho pra cima. Dá o dedinho pra cima, Por favor. E se inscrever no canal, né? A gente precisa de inscritos para poder tá levando a mensagem. Eu não entendo, já trouxe pessoas do marketing para falar, mas eu não entendo muito, né? Sim. E essa questão, o próprio Instagram, o YouTube, você tem toda uma estratégia, né? Você tem que ter mais curtidas, tem que ter comentários, Sim. porque é onde vai ter nas entregas. Engaja né? mais, né? Então, os engajamentos, né? Exatamente. Então, assim, não entendo direito, mas o importante é dar o like e se inscrever em nosso canal, por favor. E seguir lá também o nosso Instagram. Exatamente. Fica aí mais uma edição e a gente não pode deixar de agradecer os nossos fiéis patrocinadores. Pode ver que eles estão em todas. Que é Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!